O nosso assunto, que foi iniciado na live passada, é a realidade é o túmulo das ilusões. Nós sofremos muitas decepções e essas decepções são evitáveis, porque nós nos decepcionamos pelas ilusões que criamos. Hoje vamos começar vendo como enfrentar as decepções. Na maioria das vezes, quando nós sofremos um revés, quando alguém nos decepciona, ou quando nós mesmos falhamos e ficamos desapontados com isso, filtramos essas experiências de uma maneira puramente emocional. Contudo, se a gente olhar para as causas de uma forma realista, nós podemos mitigar, aliviar um pouquinho a barra desse nosso sofrimento. Sempre podemos controlar nossos pensamentos. E é a partir desses pensamentos que nós criamos nossas emoções e nossas interpretações. Ou seja, diretamente ninguém controla o que sente. Diretamente não. Mas indiretamente sim. Por quê? Porque você controla teus pensamentos. E são teus pensamentos que vão dar origem a teus sentimentos. Nós podemos muito bem evitar expectativas não realistas e aceitar que tem muita coisa fora do nosso controle. Dito de outra maneira, quem nada espera, nada perde. Se eu não estou esperando nada, eu não tenho perda de nenhuma. Não vou ter decepção. O nosso erro de pensamento, que se chama erro cognitivo, é, infantilmente, esperar que os fatos aconteçam da maneira como nós gostaríamos. Nós criamos expectativas sobre os acontecimentos e sobre as pessoas também, da forma que nós acreditamos que elas deveriam ser, e quando elas não são, elas vão ser do jeito que tem que ser. O que acontece, quando aquilo que acontece não corresponde ao que você acredita que deveria acontecer, é aí que entra o teu sofrimento. Não é a vida que tem que seguir você, é você que tem que seguir a vida. Entretanto, o fato de não criar expectativa não significa ficar na janela vendo a banda passar. É uma questão de levar uma vida buscando atingir suas metas, mas sem se apegar aos resultados, uma vez que só está sob nosso controle o processo. Por exemplo, eu quero fazer um concurso. O que eu posso controlar nesse objetivo é estudar para o concurso. Mas por mais que eu estude, eu não garanto o resultado. Embora eu estudando muito, eu possa aumentar a probabilidade. Eu me desapego do resultado, me concentro no processo. O que eu posso fazer a respeito? Estudar. Isso daí tudo bem, aí eu estudo. O que vai acontecer, o que será, será. Se acontecer de nós obtermos bons resultados, alegria. Se não for um bom resultado, sabedoria. E alguns perguntam, e aquela lei da atração? Essa lei da atração, durante alguns anos, invadiu a internet. Muitos gurus de autoajuda e autoproclamados especialistas querem fazer você acreditar que você tem o poder de controlar a sua realidade e de satisfazer todos os seus desejos através de simples visualizações. Não caia nessa armadilha, não é assim que a banda funciona. Em linhas gerais, a lei da atração postula que você pode alcançar tudo o que você quiser com apenas a condição de querer o suficiente e visualizar com intensidade. Seria uma maravilha, né? Em outras palavras, o universo se encarregaria de realizar teus desejos. Funcionaria mais ou menos como escrever uma cartinha para Papai Noel. Eu quero muito tal coisa, aí eu vou conseguir tal coisa. Acho que nem Papai Noel atende esses pedidos. E pelo mesmo princípio, pensamentos negativos atrairiam eventos negativos. Em primeiro lugar, é necessário saber que essa lei universal é lei apenas no nome, porque ao contrário da gravidade, da lei da gravidade,
que funciona sempre que invocada, a lei da atração não pode ser medida. Não há provas que a realidade possa ser controlada. Portanto, essa suposta lei da atração não existe. Segura teu dinheiro. E, por consequência, não funciona. E não, pelo menos, da forma que os especialistas querem que você acredite. Como é que eu posso ter certeza? Você pode estar se perguntando. Pela seguinte lógica. Provavelmente 99,9% da população mundial já desejou muito intensamente, muito fortemente, se tornar um milionário. Quantos milionários você conhece? 1, 2, 3 no máximo. Se a premissa da lei da atração fosse verdadeira, o planeta devia ter uma multidão de milionários. E todos os seguidores dessa lei da atração deveriam nadar em dinheiro, feito tio Patinhas, e ter uma conta bancária bem gorda na Suíça. Alguém quer falar alguma coisa? Algum adepto da lei da atração quer contestar? À vontade. Estamos aqui para isso. Como o título dessa palestra, eu vou repetir: a realidade é o túmulo das ilusões. Essa lei da atração é uma baita de uma ilusão, e se ela existisse, nós viveríamos num mundo perfeito, sem violência, sem estupros, sem guerra, sem falência, sem divórcios. Para combater esse argumento, os defensores da lei culpam as vítimas pelas situações infelizes que elas se encontram. Bota a culpa na vítima, afirmando que elas escolheram atrair outras experiências por suas crenças ocultas ou vibrações deslocadas. Quer dizer, a vítima é a culpada. Em outras palavras, uma criança de 3 anos que se torna vítima de um acidente de carro seria responsável pelo acidente. É um raciocínio não só cruel, como injusto. Eu concordo que nossos pensamentos podem influenciar a realidade até certo ponto. Por exemplo, o efeito placebo em medicina. Você toma uma substância que não tem efeito ativo, princípio ativo, mas você não controla. A diferença entre influência e controle é abissal, enorme. E os defensores dessa lei têm certa tendência a ignorar esses abismos. A Vanessa diz que concorda que não seja bem assim, mas pensa que o ser humano pode sim chegar a alcançar aquilo que deseja. Concordo contigo, Vanessa, mas não é só pensando positivamente, é trabalhando arduamente. A Malu diz: sou adepta da fé em Deus e essa fé funciona, eu garanto. Que bom. Que bom que você garante. A tua vida deve estar uma maravilha, Malu. Se você garante que a fé faz com que tudo funcione, a tua vida deve estar funcionando sem problemas. Redondinha. Caio, boa tarde. Lúcia, boa tarde, Lúcia. Um beijo para você, Lúcia. O aspecto mais perigoso da lei da atração, seguindo as dicas de algum desses seus professores, ela recomenda fazer como se. Quer ganhar milhões? Então comece a se comportar como se você fosse um milionário. Comece a frequentar os mesmos lugares que eles, vestir mesmo tipo de roupa, a mesma grife. Em outros termos, consuma que nem um doido, enlouquecidamente, sem se preocupar com a tua realidade econômica. Vai gastando dinheiro sem contabilizá-lo. Vai agindo como se você fosse um milionário. Segundo essas dicas, você não influencia a realidade, mas com toda certeza você vai influenciar muito e mal a tua realidade financeira. Quando a realidade te pegar, você vai estar durinho, não vai ter um dinheiro para bancar a tua sobrevivência, que dirá para sustentar um estilo de vida que simplesmente não existe. A Bernadette escreveu aí: para saber um pouco de inglês, tenho que... Ela não terminou a frase ainda. A Bernadette é professora de inglês. Para saber um pouco de inglês, ela tem que... Eu estou aguardando a conclusão da frase dela. Ela tem que estudar todo dia até hoje.
Eu também, para saber psicologia, não basta ter força de vontade, pensamento positivo, eu tenho mesmo que estudar. Tomar as rédeas da sua vida e se materializar seus desejos não tem nada a ver com a lei da atração. Trata-se simplesmente de psicologia positiva. Quando a sua mente está focada no objetivo, ela consegue mobilizar inúmeros recursos para atingi-lo. Boa tarde, Graça. Boa tarde, Kátia. Henry Ford, Bill Gates, Ted Turner, todos aqueles que têm sido bem-sucedidos na vida profissional devem seus êxitos à lei da atração? Claro que não. Essas pessoas tiveram uma visão, tiveram um sonho e uma meta claramente definidas. Contudo, até onde se sabe, nenhum deles encontrou sucesso antes de agir. De fato, a ação é o fator que oferece as chaves do sucesso. Resumindo, muito trabalho duro, sacrifícios e boas escolhas. Sidney Barroso chegou, um abraço, Sidney. Agora vamos passar a ver um pouquinho mais de perto o problema das expectativas. Você já reparou que são as nossas expectativas que nos decepcionam? Nós esperamos que o outro faça, que o outro fale, que o outro sinta. E quando não acontece do jeito que nós esperamos, a culpa de quem é? Do outro. Você criou expectativas sobre o outro, ele continuou sendo quem ele era, e você bota a culpa no pobre coitado. Já parou para pensar um minutinho só que a culpa ou a responsabilidade está nas tuas expectativas? Expectativas são apenas frustrações esperando para acontecer. Se nós acreditarmos que simplesmente abrigar certos desejos os fará ser realizados, acontecer, nós estamos alimentando um pensamento mágico, preparando a base para o desapontamento. O que é pensamento mágico? Pensamento mágico é aquele que correlaciona duas coisas que não são correlatas. Por exemplo, toda vez que eu lavo meu carro, chove. Lavar meu carro não vai influir nas condições meteorológicas de maneira nenhuma. Só no meu pensamento mágico. Então, se eu tiver uma estiagem aqui, eu digo, vou lavar meu carro para chover. Espero sentado chover. Sentado não, porque eu vou cansar, melhor deitado. Quando você acredita que as coisas deveriam ser da forma como você gostaria que elas fossem, aí começam os teus problemas. Não seria muito melhor aceitar a realidade, ao invés de exigir que ela se encaixe nos teus desejos? Esse tipo de pensamento pode parecer ilusório, mas todos nós, de vez em quando, alimentamos determinadas circunstâncias e temos expectativas irreais, como, por exemplo, a vida deve ser justa. Gente, a vida não é justa. O universo não é bondoso, benevolente nem malevolente. O universo é indiferente. Esperar que a gente possa se livrar dos problemas apenas porque somos bons é um exemplo de expectativa irrealista, que nós costumamos alimentar. Eu não mereço isso. Tem nada a ver com merecimento. O Bruce Lee, aquele famoso ator, lutador, ele disse, esperar que a vida lhe trate bem porque você é uma boa pessoa é como esperar que um tigre não te dê ataque só porque você é vegetariano. Bruce Lee estudou filosofia. E ele era bom nisso, hein? E morreu aos 32 anos com muito sucesso. Outra expectativa irrealista que nós temos, que as pessoas têm que nos entender, é o efeito do falso consenso. O que é isso? É um fenômeno psicológico, segundo o qual geralmente nós pensamos que um grande número de pessoas pensa como nós e que por isso nós estamos certos. Nem sempre é um caso. Todo mundo tem seu ponto de vista. E muita gente pensa errado. Por exemplo, quantos milhões de pessoas pensaram por muitos anos ou séculos que a Terra era plana? Estavam certos?
Outro tipo de pensamento que nos acomete: tudo sairá bem. É uma frase que nós usamos para incutir confiança, mas a verdade é que, assim como as coisas podem correr bem, elas também podem correr mal. Também a gente não deve exagerar e ir para o extremo oposto, ficar preso na lei de Murphy, que diz: se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado. E mais, a lei continua: dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. Esse é o outro extremo. Outro pensamento, outra crença que nós temos: as pessoas devem se comportar bem comigo. Nós esperamos que as pessoas sejam gentis, que estejam dispostas a nos ajudar, mas nem sempre é assim. Algumas pessoas não gostam de nós e outras simplesmente não se importam. Não é melhor você aceitar essa realidade do que ficar se iludindo? Outro tipo de pensamento: eu posso mudar isso. Nós temos uma mania de pensar que podemos mudar as outras pessoas, que é uma expectativa bastante comum nos relacionamentos, comum e desastrosas. A verdade é que a mudança pessoal deve vir de dentro, de uma motivação intrínseca, própria da pessoa, motivação intrínseca. A Kátia diz: é antipático demais dizer isso, mas é a verdade. Kátia, eu não sou candidato a Mr. Simpatia. Eu não vou falar alguma coisa, um blá blá blá, enganoso, mentiroso, fora das minhas convicções. Não é meu estilo. Não force uma pessoa a ver através de seus olhos, quando ela tem seus próprios olhos. A Malu pergunta: o otimismo é neutro? Não. O otimismo é tendencioso. O otimismo e o pessimismo são distorções da realidade. O otimista acha que vai dar tudo certo e o pessimista acha que vai dar tudo errado. O realista, que é neutro, ele está vendo a vida como ela é. Ele não bota lentes rosas, nem lentes cinzas. Ele vê a vida tal como ela é, na medida do possível que o ser humano possa fazer isso. O Rony, que está aí na sala, me mandou hoje um meme da internet dizendo a seguinte coisa: eu desisti de ser pessimista, isso não ia dar certo mesmo. Boa, filho, achei genial essa frase. Então desista de ser pessimista e também desista de ser otimista. Vamos ver as consequências das expectativas irreais que nós fazemos aos montes. O problema começa quando a gente espera que a vida funcione, ocorra, aconteça de acordo com os nossos desejos, o que é uma expectativa que mais cedo ou mais tarde, geralmente mais cedo, vai nos levar à decepção. A vida não é obrigada a nos dar aquilo que nós desejamos. Repetindo, não é a vida que tem que seguir você, é você que tem que seguir a vida. A Malu diz que viu o meme do Rony, que adorou. Boa, Malu, também adorei. A Kátia diz: bom mesmo é ser um realista esperançoso. Foi o Ariano Suassuna que disse. Entenda, seus desejos são apenas isso, desejos, e não ordens para o universo. A gente não fica furioso quando o universo não colabora com a nossa realidade ou com a nossa imaginação. Não era para chover hoje, não deveria chover hoje, queria ir à praia. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Seus desejos são apenas isso, desejos, e não ordens para o universo. Quando nós perdemos de vista essa perspectiva, as expectativas se tornam verdadeiras assassinas da felicidade. Além disso, quando as expectativas não são satisfeitas, envolvem
o fracasso de outras pessoas de se comportar da maneira como nós esperamos. A decepção é adicionada ao ressentimento, o que vai acabar profundamente afetando o relacionamento, fazendo com que nós percamos a confiança nessas pessoas. Já viu quanta briga de casal, briga, separação, divórcio, pancadaria, acontece porque o outro ou a outra não agiu do jeito que nós achamos que ela deveria agir? Mas você não combinou isso com a pessoa, você só esperou. E mesmo que você combinasse, a pessoa tem cabeça própria. Ela vai fazer o que ela achar que tem que fazer, não o que você exige que ela faça. O filósofo Sêneca, Roma Antiga, ele disse: expectativa é o maior impedimento para viver. A expectativa nos leva para amanhã e faz com que nós percamos o momento presente. Você fica na esperança que tal coisa vai acontecer, e enquanto isso você fica em ponto morto em relação à vida. O Rony diz: o outro sempre está errado. Todo mundo que vem a mim, no caso dos casais, né? O outro sempre está errado. E nós sempre estamos certos. Uma maravilha. A nossa certeza, a nossa perfeição. As expectativas que eu chamo de irrealistas são aquelas que estão baseadas exclusivamente nos nossos desejos. Elas de certa forma, são frustrações premeditadas, pois existe uma alta probabilidade de que elas não sejam atendidas. Esperar que uma pessoa fizesse algo a nosso favor, que vá contra os interesses dela, não é uma coisa muito realista. Em vez disso, esperar que essa pessoa faça algo a nosso favor e que também a favoreça, aí já é uma expectativa realista. O Rony diz: tem o meu lado e o errado. Isso, Rony. A minha querida Luíse, chegou, Luíse Queiroz. O sorriso dela ilumina o planeta todo, gente, até a noite vira dia. Ela é radiante. Um beijo, Luíse. Os meus filhos têm ciúme de você, Luíse, que eu digo que você é minha filha de coração. Os meus filhos ficam: tem uma irmã? Tem, não se preocupe, não vai dividir a herança, ela não precisa. As nossas expectativas geralmente se transformam numa espécie de óculos que nos impedem de ver o mundo claramente. Quando esperamos alguma coisa, podemos perder outras oportunidades, como se estivéssemos na plataforma de uma estação esperando o trem que nunca chega. Enquanto isso, nós vamos deixando outros trens passarem. Deixa eu ver aqui. A Luísa manda muitos beijos. Obrigado, querida. A Malu pergunta: desejar algo provável não é motivador? Sim, se você agir direitinho naquela direção, sim. Mas, apesar de ser motivador, não é um previsor de sucesso. Pode acontecer, pode não acontecer. Existem muitos fatores para interferir. Você deseja algo. Eu vou fazer isso, vou fazer o máximo para que isso aconteça. Esse máximo que você vai fazer está sob o teu controle. Se vai acontecer ou não, já está fora do teu controle. Uma visão mais realista nos permite viver o presente, construir esse presente e aproveitar as oportunidades que ele nos oferece. A Vanessa diz: meu sogro é seu fã, e ele sempre diz: a expectativa é o túmulo das ilusões. Isso, agradece a seu sogro, Vanessa. Eu recomendo a todos, em relação à expectativa, acho que eu falei na live passada, saia cantando O Que Será, Será, uma música da Doris Day. Vai cantando O Que Será, Será. O futuro não nos pertence. Então não faça expectativa. As pessoas são o que são, as coisas são o que são, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não crie expectativa achando que tem algum tipo de poder nisso. É muito infantil.
O budismo faz uma referência a algo que eles chamam de mente expectante para se referir às pessoas que esperam algo, mas não trabalham para alcançar esse algo. Desse ponto de vista, as expectativas são tão inúteis quanto aquelas danças dos índios para chamar a chuva. De fato, são contraproducentes, porque quando não se realizam, servem apenas para gerar dor, sofrimento, irritação e tristeza. A solução: controle a sua mente expectante. Podemos conseguir isso nos abrindo mais para a incerteza e viver as situações sem antecipar um resultado. Focalize o processo, que de certa forma nós controlamos, e desapegue-se do resultado, porque está fora do nosso controle. A Júlia diz que a mãe dela canta muito essa música, Que Será, Será. Ótimo, isso deve ter te ajudado, Júlia, na tua educação, pelo menos na tua educação emocional, para não viver fundamentado em cima de expectativas e esmagada pelas decepções que as expectativas trazem. Que será, será. A maior parte das nossas frustrações ocorre porque nós criamos expectativas sobre coisas que nós não podemos controlar. Pensa bem, a única coisa que está bem sob o nosso controle não são os fatos, é como nós reagimos aos fatos. As coisas externas estão fora do nosso controle. A nossa reação a essas coisas externas é que estão no nosso controle. Não esqueçam disso. Acontece alguma adversidade. Primeiro pensamento que eu recomendo que vocês tenham é: o que eu controlo nessa situação? O que eu não controlo eu deixo de lado. Não vou gastar minha limitada energia naquilo que eu não controlo. Eu vou botar o foco naquilo que eu controlo e nem vou me preocupar, porque uma vez que eu controle, eu posso trabalhar em cima da situação. É simples, mas é difícil de botar em prática, porque vai contra a nossa educação habitual. É uma questão só de se treinar. A chave para se livrar das expectativas consiste em aprender a diferença entre o que é controlável e o que não é. Por exemplo, não podemos controlar o pensamento nem a atitude das outras pessoas. Também não podemos controlar as circunstâncias do mundo nem da vida. Em compensação, podemos controlar a forma como nos relacionamos com esses eventos, a nossa forma de pensar sobre eles e também de enfrentá-los. A Ívria diz: um dia de cada vez. O que será, será. Ponto. E a vida que segue. Tem razão. A Luísa diz: é simples, mas tem que fazer um trabalho árduo para atingir essa consciência. Você fez, né, Luísa? Você fez. Você evoluiu muito pelo tempo que eu te conheço. A Ívria diz que isso é libertador. Eu também concordo, Ívria. É bastante libertador. Já imaginou quanta preocupação não entra mais na tua cabeça? Eu não controlo, deixa para lá. Não é negligência, é sabedoria. Estar de bem com a vida é saber aceitar todas as coisas que não podemos mudar. Repitam aí comigo. Hoje eu vou aceitar o que é, em vez de ficar ressentido pelo que não é. Hoje eu vou aceitar o que é, em vez de me ressentir pelo que não é. A Luísa diz: sim, ainda fico repetindo na minha cabeça o mantra do Dr. Luiz. Ótimo. Se funciona, ótimo. A Giovânia diz: preciso dessa libertação. Giovânia, quem te impede? Uma boa pergunta, né, querida? Quem te impede? A Ívria diz que eu ensinei a ela. Eu não ensinei praticamente, eu mostrei o caminho, você que botou na prática. Eu sou feito técnico de futebol, oriento o jogador, vai lá, joga para lá, chuta para lá, faz isso, faz aquilo. Mas depois que o jogador entrou em campo, é com ele mesmo. O técnico já fica de fora. Uma missão impossível é quando nós queremos controlar o incontrolável.
A nossa margem de atuação se reduz a fazer as coisas da melhor maneira que nós sabemos. Mas isso não garante que vamos ser recompensados e que nem tudo vai ocorrer de acordo com as nossas expectativas e desejos. Botem isso na cabeça. Vai evitar muita decepção. Temos que tirar essa ideia absurda da cabeça e começar a aceitar a realidade. O filósofo Sêneca nos convida a aceitar a vida como ela é, a fincar os 2 pés no chão e as 2 mãos no leme. Naquela época só tinha barco, né? Não tinha avião. Um guru indiano chamado Osho disse: o dia em que você decidir não pedir as coisas que você gosta e, em vez disso, aceitar as coisas que acontecem, nesse dia você se tornará maduro. Eu vou repetir essa frase. O dia em que você decidir não pedir as coisas que você gosta e, em vez disso, aceitar as coisas que acontecem, nesse dia você se tornará maduro. Já ouviram aquela frase? Já me disseram: quando você realmente deseja alguma coisa, todo o universo conspira a teu favor. Como é que é? Quando você deseja alguma coisa, o universo conspira a teu favor? Como é que é? Que bobagem! O universo não é hostil nem benigno. Ele é apenas indiferente. A natureza não é cruel. Ela é implacavelmente indiferente. Essa é uma das lições mais duras que nós temos que aprender. Se eu tenho o poder de fazer com que o universo conspire a meu favor, eu também posso fazer com que esse universo conspire contra os meus inimigos. Porque nessa crença, ele é manipulável segundo meus interesses. Que coisa maluca. Que ideia maluca é essa, né? A Ívia diz que ajudou sim, ela faz isso como exercício diário. A Ana Cláudia diz que eu entro na mente das pessoas, que eu sou um ótimo profissional. Sem expectativas, Ana Cláudia, sem expectativas. A má notícia é: o universo não conspira a teu favor. Não conspira a teu favor. Agora, a boa notícia é: ele também não conspira contra você. Então, para de se sentir vítima. Outra estratégia dos espertalhões é de se utilizar a moda do momento, que eles falam a física quântica, ou, aí sofisticaram, a mecânica quântica espiritualizada, seja lá isso que for. Essa conversa pseudocientífica é para comprovar que os pensamentos positivos servem para mudar a sua realidade, ou farão com que o universo trabalhe a seu favor. Outra vez, segura tua grana, toma cuidado com a carteira que estão querendo pegar teu dinheiro. Agora, outro dia eu li uma coisa, não sei o que, quantiônica. Eu digo, estão evoluindo. E o ego das pessoas se infla. Quanto mais palavras difíceis e conceitos incompreensíveis você usar, mais importante você se sente. Eu sou sábio, eu falei quântico. Ninguém sabe o que é energia quântica, física quântica. Nem eles, muito menos eles. Não é novidade alguma que a internet democratiza as informações com muita facilidade. Os artigos científicos podem ser acessados com mais facilidade e segurança nessa época de internet. Isso ajuda muito a divulgação do conhecimento científico. No entanto, sempre tem um mais, né? Também é verdade que uma onda crescente de informações falsas, carregadas com jargões da ciência ou do famoso cientificamente comprovado, induzem as pessoas a aceitar sem críticas certas ideias. Para quem é da biologia, está cansado de observar veiculações criacionistas dizendo que as verdades bíblicas foram cientificamente comprovadas. Para quem é da geografia, os jargões são a suposta comprovação científica de uma terra plana. Tem agora alguns terraplanistas. E agora, para quem é da física, vem se tornando comum a ideia de que a física quântica comprova cientificamente a crença em Deus, livre-arbítrio, alma, terapia vibracional quântica e consciência cósmica.
Essas palavras complicadas impressionam, gente, mas não dê uma de otário. Vai pesquisar para ver o que é isso. O mercado da pseudociência hoje conta até com colchões quânticos, proporcionando supostas curas da coluna. É mole. Tal promiscuidade de termos carece de evidências científicas e usa jargões na tentativa de legitimar seus produtos ou suas crenças. Todas são, no fundo, tentativa de ludibriar os leigos, que, obviamente, pouco conhecem sobre esse ramo da física, mas acabam acreditando naquele discurso pseudocientífico porque o termo quântico está se tornando popularmente conhecido. A Malu diz que viu um médico psiquiatra dizer que o córtex cerebral dos que creem é mais espesso. Será? Eu não tenho essa informação, Malu. Não vou nem negar, nem afirmar. A Bernadette diz: deu-se ensinamentos, ficaram na nossa memória. Aí ela assume, saiu escrito errado. Então escreve direitinho que eu vou ler, tá? Porque essa aí entrou na literatura quântica, eu não entendi nada. Corrige, por favor, Bernadette. As nossas crenças levam as pessoas a acreditar em coisas mais ridículas do mundo, como se fosse verdade absoluta. Agora estamos em época de campanha eleitoral, né? As coisas mais ridículas do mundo são ditas no programa eleitoral. A física quântica é inteiramente composta por física e matemática. E não tem nada de místico. É ciência pura. Ela descreve o comportamento de átomos e partículas subatômicas. Como uma disciplina que sequer chega a ser devidamente compreendida por aqueles que a estudam, pode ser tão fundamental a ponto de servir de bengala para as outras áreas do saber. A Vanessa está fazendo uma provocação que eu não vou entrar não, Vanessa, não é o local agora. O que a ciência diz sobre a oração? A oração faz bem, faz bem. Agora, se você vai ser atendida pela divindade que você ora, é outra história. Se o produto ou serviço que tento te vender vem com adjetivo quântico no rótulo, não entra nessa, é picaretagem. De onde, então, vem a popularidade desses badulaques e elixires pseudocientíficos? Bem, ela deriva, provavelmente, que, como dizia o ganhador do prêmio Nobel, Richard Feynman, que ninguém entende de mecânica quântica. Considerando que Feynman faturou seu Nobel justamente no trabalho nessa área, a frase dele pode parecer sem sentido, mas a questão é justamente essa. A gente sabe que a mecânica quântica funciona e é capaz de usar ferramentas matemáticas precisas para descrevê-la, mas ela não faz sentido nenhum do ponto de vista das intuições humanas sobre o universo. A Ana Cláudia diz que a política é a física coalhada. Eu não sei muito bem o sentido não, mas se está falando mal da política, eu já estou ficando do lado da tua ideia. Não há nada de quântico no sistema circulatório ou no cérebro humano. Eles continuam funcionando exclusivamente na base da física do cotidiano, aquela física que Newton começou a desvendar no século XVII. Por tudo isso, se você não abre mão de sortilégios, eu sugiro que você continue trabalhando com materiais caseiros, como, por exemplo, a roupa de baixo da pessoa amada. Pelo menos sai barato. Se você quer ter a superstição, pega a cueca do teu marido, a calcinha da tua mulher, bota lá debaixo do travesseiro, onde for. É mais barato do que pagar
esses caras que tiveram essas ideias de física quântica. O Rony pede para falar do curso. Toda quinta-feira eu dou um curso. Vocês podem entrar em contato pelo telefone que o Rony vai botar na tela. Esse curso já funciona há 20 anos. Várias pessoas aqui presentes participam desse curso com sucesso muito bom, uma melhora muito significativa. Já está o telefone aí na tela. Deixa eu ver aqui. A Luísa diz: acha que tudo isso é uma busca desesperada por respostas externas, quando na verdade cabe a nós mesmos. Isso mesmo, Luísa, isso mesmo, cabe a nós mesmos. Não adianta procurar fora o que está dentro. A Bernadette diz: muito bom, não as expectativas. A Júlia diz: o negócio é viver a vida como ela é. A Graça diz: adoro sua live, gratidão. Ana Cláudia agradece. Júlia também agradece. O Rony lembra que o curso é um curso de psicologia para todos, como é aqui. E deixa eu ver o que ele escreveu mais. E esse curso fortalece as pessoas emocionalmente. A Vanessa diz: eu não estou falando em relação a receber aquilo que pediu em oração, até porque seria realmente outro momento. Falo da relação do ser humano com a oração, mas entendi que o senhor explicou. É melhor ter oração com fé do que ter um pessimismo tóxico. Giovanni também agradece. Vanessa também agradece a live. Fátima, alguma pergunta, pessoal? A Kátia Serpa diz que o curso é transformador, que vale muito a pena. Obrigado, Kátia. Bom, não tendo perguntas, eu agradeço a presença de vocês, a participação. E a Ívria pede uma frase. Ívria, a frase para você: a realidade nunca é frustrante. As frustrações surgem porque nós pretendemos impor nossas ilusões à realidade. E como diz o título da aula, da live, a realidade é o túmulo das ilusões. Um beijo, pessoal. Se cuidem muito bem, o vírus está por aí, não dê sopa. Fiquem todos na paz. Tchau.